Então, pessoal, bom dia a todos. Vamos começar aí mais um encontro de Direito Econômico, né? Disciplina aí para terceiro período matutino aí do curso de Direito. Vamos lá, então. Nós temos uma programação para hoje, né? Acabou que na semana passada, né, algumas situações que a gente já havia vivenciado e topou fazer foram super úteis para o que está por vir, né? Eu falo da atividade avaliativa que vai ter na semana que vem, possivelmente o Michel já deve ter falado com vocês. Então, foi ótimo que vocês já visualizaram mais ou menos como é que é o meu estilo de cobrança, né? Como é que eu coloco questões ali para vocês, o estilo de enunciado, o estilo de respostas, tanto fechadas quanto abertas. Então, foi ótimo porque foi realmente ali uma prévia, né, daquilo que nós teremos, do desafio que nós teremos na semana que vem. Falarei mais sobre ele em breve, tá? Fiquem tranquilos aí. Vamos lá, então, para a nossa programação do dia, da manhã e de hoje. A gente começa relembrando um pouco as composições de mercado, foi o nosso desafio, né, do nosso último encontro, então sempre gosto de repassar com vocês alguma coisa que a gente, né, já fez. Depois, as composições empresariais, né, detalhando um pouco mais ali os conceitos de holding, joint venture, coligada, controlada. Também vou falar para vocês sobre algumas formações ilícitas que podem acontecer, né, nesse preâmbulo aí empresarial. Nós vamos entender um pouquinho como é que funcionam essas formações, como o cartel, que eu já havia falado, mas vamos falar também um pouco do trust, né, vamos falar também da prática de dumping. Então, essas práticas ali que muitas vezes ocorrem são péssimas, são trágicas para a relação ali empresa-consumidor, elas são trágicas para o livre funcionamento realmente de um mercado. Então, nós vamos falar um pouco sobre elas. Quando eu finalizar essa parte, eu pego com vocês, eu projeto a minha tela, pego com vocês o arquivo lá referente à parcial 1, né, uma parte da parcial 1 que vocês me enviaram, né, recebi de vários de vocês, está por e-mail, pelo AVA, por WhatsApp, né, não deu tempo de dar o ok para todo mundo, tá bom? Mas vou dar o recebido ali para quem eu ainda não dei e me solicitou. Recebi de vocês, então eu agradeço, tá, o envio. Aí pego ele para corrigir principalmente as abertas com vocês, já que as fechadas a gente teve o spoiler da resposta, né, na semana passada, mas também explico o porquê de cada uma daquelas respostas e aí a gente parte, né, e detalha as abertas. Feito isso, se der tempo, a gente já inicia ali o tópico 3, que é o tópico da microeconomia, onde hoje, né, sendo o encontro 9, então se a gente para pensar, primeiros 8 encontros já realizaram, agora a gente entrou na leva ali, né, dos 8 encontros derradeiros ali, né, de mais 8 encontros ali daqui para frente, né, que já representam ali o segundo bimestre, né? Então, agora já teoricamente ali, né, neste segundo bimestre, a gente começa a tratar da microeconomia e aí eu já falei para vocês que melhor do que qualquer outra abordagem que a gente poderia ter é a abordagem prática. Então, muito melhor entender aí essa relação empresa-consumidor fazendo uma empresa, montando uma empresa, mesmo que seja de modo simulado, né? Talvez alguns de vocês até já passaram por isso no ensino médio, dependendo de onde estudaram, né? A gente sabe que existem algumas escolas aí que têm esse foco mais gerencial, essa formação ali do ensino médio. Então, talvez alguns de vocês até tiveram essa experiência de montar algo simulado. Se não tiverem, fiquem tranquilos, né? Eu vou estar ali tutoriando vocês passo a passo, tá? Vocês não vão ficar ali isolados em momento algum. Eu só vou realmente cobrar, nós vamos fazer juntos, na verdade, mas eu só vou cobrar aquilo que eu tiver explicado exaustivamente para vocês a nível teórico, de modo que fique muito fácil vocês assimilarem, e aí o produto final vai ser aquilo mesmo que eu já falei com vocês algumas vezes, né? Vocês vão sair daqui desse terceiro período, todo mundo, com um plano de negócios de um escritório de advocacia prontinho, né? Prontinho ali. Se daqui, né, a 3 anos e meio vocês quiserem operacionalizar esse projeto, ótimo, ficarei muito feliz. Senão, espero que outros projetos ainda melhores surjam na vida de vocês, tá? Mas a gente pode iniciar, então, esse tópico 3 e esse tópico 4 hoje. Se não iniciarmos hoje, obviamente, eles já ficam guardados ali para a semana subsequente, beleza? Na semana subsequente, né, vocês, né, já possivelmente foram comunicados, né, pelo coordenador, pelo Michel, talvez ele fez a comunicação para a liderança de turma, né, que depois repassou aí para vocês.
haverá, né, o envio de cada um dos professores que vocês têm, né? Imagino que sejam 3 docentes, né, se não me falhar a memória do que vocês já me falaram, mas cada um dos 3 irá enviar para vocês uma atividade avaliativa que vai corresponder à oficial 1, que será correspondente ali à oficial 1. E, bom, essa atividade avaliativa ela vai ser disponibilizada no AVA, ela vai estar lá na aula 1, no encontro 1, aula 1, então não vai estar nem na pré-aula, nem na pós-aula, vai estar na aula 1, onde está lá hoje, por exemplo, o link, né, das nossas aulas aqui no Microsoft Teams. Então, lá hoje tem o link, junto com o link vai estar lá ou o link ou o arquivo referente a essa atividade avaliativa que irá corresponder à oficial 1. Como é que vai ser essa atividade avaliativa? Bom, ela vai ser tipo a atividade parcial que vocês fizeram na última aula. Então, na verdade, eu nem sabia que eles já iriam anunciar isso na semana seguinte, né? Mas foi ótimo que vocês já fizeram. Hoje a gente corrige, né? Então vocês já estão ali bem treinados, mas se houver a necessidade, eu passo um outro para vocês ali, não valendo, né, pontuação, simplesmente para vocês treinarem, a gente fazer essa revisão e aí, né, a gente corrige também na quarta-feira da semana que vem. Então, na quarta da semana que vem, coincidentemente, né, quando a gente estiver tendo ali nossas aulas, eu vou tentar, alguns minutos antes, colocar já a atividade lá no AVA de vocês, de modo que eu use uma parte desse encontro para sanar algumas dúvidas se vocês eventualmente tiverem. Tá? Mas vai estar lá, então, uma atividade avaliativa. Num primeiro momento, creio que eu vou usar o Google Forms, tá? Mas vou montar realmente no final de semana. Então, no final de semana que eu vou verificar, talvez na sexta-feira eu já consiga iniciar a montagem, que eu vou verificar se eu realmente vou usar o Google Forms ou se eu vou usar um Socrative ou outro software aí que ajuda nessa montagem de questões, mas independente do que eu utilizar, vou enviar para o Michel avisando qual foi, vou enviar para vocês, vou detalhar exatamente como é que funciona. Você tem que clicar num link, esse link vai abrir uma página e por lá você responde, né, essa atividade avaliativa, ou se vai ser um arquivo em PDF, você devolve ele respondido pelo próprio AVA mesmo. Eu passo as regras para vocês todas e como vai ser coincidentemente a data de início numa quarta-feira, a gente vai estar junto de manhã, né? Vai ser uma quarta ali pós-feriado de Tiradentes, não é isso? Que é a semana que vem, na terça-feira, dia 21 de abril. Então, a gente vai estar tendo aula, então, melhor impossível, né? Vai ser muito fácil, muito tranquilo, né, da gente estar ali realmente, né, já explanando todos os detalhes para vocês dessa atividade avaliativa. Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a atividade avaliativa, fiquem à vontade para perguntar no chat aí, que eu já paro e respondo a vocês, tá bom? Mas vou seguindo aqui então. Então vamos relembrar aqui as composições de mercado, né? Esse nosso item 1 aí da nossa programação de hoje. Então, vamos entender aí essas composições de mercado e o impacto delas, né, no poder de barganha dos consumidores. O poder de barganha, só lembrando, gente, poder de barganha nada mais quer dizer do que poder de negociação, né? O ato de barganhar bem não é simplesmente chorar preço. A pessoa que barganha realmente com qualidade é uma pessoa que consegue ali utilizar argumentos, utilizar subsídios ali na sua fala, de modo a conseguir realmente alguma coisa, né? Obviamente que ela não vai zerar ali o preço de algo, mas vai conseguir pelo menos mitigar, diminuir, minimizar alguns impactos. Então, uma pessoa que tem esse ato ali, que consegue normalmente ser uma boa negociante, é uma pessoa que faz uso realmente de estratégias que ampliem o seu poder de barganha. E aí é óbvio, existem várias estratégias que ampliam o poder de barganha de alguém, né? As principais, vamos lá, ó, comparar preço. Então, quando você compara preço entre um lugar e outro, você consegue ter várias referências, conseguindo assim negociar com aquilo que você viu em outro lugar. Então, utilizar ferramentas de comparação de preço, a gente sabe que na internet tem várias, né? Mas essa pessoa também pode ser das antigas ali, né? A pessoa que tem um poder de barganha ali mais raiz, né? Ou seja, ela vai num lugar, anota o preço, vai no outro, anota o preço. Tem gente que faz isso até hoje, né? Se vocês às vezes conversarem com algum, né, parente de vocês, sei lá, pai, mãe, às vezes alguns fazem isso ainda, né? Tem essa mania de anotar os preços ali. Naquela época, nessa simplicidade que as pessoas tinham sem o uso de tecnologias, elas já utilizavam ali o poder de barganha de modo, né, do modo que elas realmente podiam fazer. Hoje não, hoje nós temos ferramentas na própria internet que você vai lá e busca, né, produto, acha ele em todos os sites ali
teoricamente confiáveis e já consegue ver o preço de um em relação ao outro. Então, comparar preço é uma premissa realmente bem importante para o poder de barganha. Perguntar, simplesmente perguntar, é também algo muito relevante para o poder de barganha, porque infelizmente muitas pessoas têm vergonha de perguntar. Então, só o ato de perguntar, então, esse preço aqui tem algum desconto? Posso? O que dá para melhorar nesse preço? O ato de fazer uma pergunta muito simples já pode também, porque o máximo que você vai ouvir é não, o preço é esse mesmo, ou seja, vai continuar tudo do jeito que está, majorar o preço a pessoa não vai fazer se você perguntar. Então, você tem essa possibilidade também, e é uma possibilidade porque muita gente tem vergonha e não faz, né? Mas então, obviamente que todas essas estratégias de poder de barganha perpassam pelo fato de você ter o que comparar. Ter o que comparar. Se você olha um produto num determinado site e olha um produto em outro site, e aí vê que, na verdade, aqueles dois sites pertencem à mesma empresa, tá lá, não adianta nada a sua comparação, não adianta nada você achar que você vai ter algum poder de barganha, porque realmente, quando existem várias empresas, mas todas elas pertencem ao mesmo grupo, aí já não há essa possibilidade de fazer o uso dessas técnicas de poder de barganha. E aí o que acontece? É exatamente por isso que a gente estuda composições de mercado, é exatamente por isso que a gente estuda ali o papel do CAD, é exatamente por isso que a gente vai tratar de várias formações ali ilícitas e práticas que acontecem que acabam coibindo esse uso do poder de barganha dos consumidores. Então, é muito relevante que os ambientes econômicos propiciem isso aqui, que o consumidor ele possa fazer uso de estratégias e deem a ele uma possibilidade ali de poder de barganha. Afinal de contas, quando alguém precifica um produto, quando uma empresa coloca na prateleira um produto para venda, naquele preço ali já está embutido todo o custo de produção que ele teve, mais o markup, que a gente chama na economia, que nada mais é do que uma margem de lucro em cima daquele preço. Ou seja, as empresas estão lucrando quando estão vendendo, então não tem problema nenhum você perguntar ou tentar obter algum desconto. Ele vai diminuir a margem de lucro ali de uma empresa, mas não vai levar a empresa à falência. Pelo contrário, a empresa ainda vai continuar vendendo com lucro, porque se ela fizer a formação de preço dela certinho, ela já faz uma formação que a permita trabalhar um desconto, porque existe, obviamente, principalmente aqui em Brasil, no Brasil a gente já sabe que existe uma parcela da população que gosta de dar essa chorada no preço, então o empresário não vai ser bobo, ele já vai montar aquele preço ali, considerando que ele pode perder ali de 5% a 10% em uma negociação. Então, não vai ser isso que vai realmente trazer ali grandes prejuízos para a empresa, mas é muito importante que isso exista nas composições de mercado. O que, infelizmente, a gente vê é que está cada vez mais acontecendo menos. Por quê? Desde que todo o movimento ali de globalização, desde que todo o movimento que a gente visualiza ali a nível mundial, ele está acontecendo, essa relação cada vez mais próxima entre as empresas, o que está acontecendo? Cada vez mais setores que eram concorrenciais estão virando ali setores oligopolizados. Cada vez mais setores que eram oligopolizados estão se tornando setores monopolizados. Isso é muito preocupante, para o livre funcionamento do mercado, isso é muito preocupante para a utilização do poder de barganha do consumidor, isso é muito importante para a economia como um todo, Isso é muito impactante para a economia como um todo e muito preocupante para a economia como um todo. Então, definindo agora com um nível de riqueza maior de detalhe, Eu estou colocando um desdobramento a mais do que o que eu expliquei na aula passada para vocês, É óbvio, a gente está evoluindo, é uma aula seguinte. Então, vamos lá. Na aula passada eu apresentei para vocês 3 estruturas, hoje vamos tratar de 4, com uma leve diferença entre concorrência perfeita e concorrência imperfeita. Então, vamos lá então. O monopólio. O monopólio, lembrando, eu tenho 2 formas ali de identificar o monopólio. Pode ser aquele monopólio puro, como o monopólio lá da Valadarense, agora MOB, que é a única empresa que está ali no transporte público valadarense e, obviamente, por ser a única, ela detém todas as rédeas do setor, é ela quem domina aquele setor. Então, infelizmente, ali não há poder de barganha do consumidor, O consumidor, ele acaba tendo que apelar para outros produtos, produtos substitutos, quando ele não quiser ali utilizar esse serviço em razão de uma insatisfação por um aumento de preço, indiscriminado e outras situações do tipo. Mas negociar o preço, falar, me dá desconto aí
né? A passagem está X, deixa eu pagar tanto. Não dá, né? Isso não existe, isso não funciona. Existem os preços ali que já têm descontos atribuídos por lei ou gratuidades atribuídas por lei, mas quando você ele vai pagar normalmente, né, o preço do transporte público, você não consegue negociar, né? Não é nenhuma prática você chegar lá, né, próximo ali né, da cobrança e tentar ali atenuar um pouco o valor da sua cobrança. Isso não existe, né? Eu ia falar cobrador, mas na maioria dos ônibus hoje o próprio motorista, né? Muitas vezes aquela figura do cobrador em quase todos os transportes públicos ele já deixou de existir. Então, o monopólio pode ser esse monopólio puro, né? Um monopólio puro, que é o monopólio, né, em que só existe uma empresa e ela domina as rédeas do setor, ou pode ser aquele monopólio, como eu dei o exemplo na última aula, do monopólio que existe, por exemplo, no segmento de mineração, em que existem várias mineradoras no Brasil, mas a Vale detém mais de 80% do market share, e aí market share é uma expressão gringa, vocês vão ver que na economia tem uma série de expressões gringas, não sei se no direito tem muitas também, né? Talvez a maioria sejam em latim, né? Mas na economia tem uma série de expressões ali gringas, mercado financeiro, então mais ainda, né? É uma pena, eu preciso falar para vocês, porque não é, né? Tá querendo usar ali, tá querendo mostrar que o inglês dele tá em dia, não é nada a ver com isso, é exatamente pelo fato de que se vocês pegarem a bibliografia da área, vocês vão ver que vai estar assim. Então, ao invés de falar fatia de mercado, né, que ele tem a maior fatia de mercado, a expressão que todos os profissionais ali da área econômica utilizam é que tem o domínio do market share, né? Então, ele domina essa maior fatia de mercado, é o caso da Vale, né? Existem várias mineradoras, eu mesmo conheço 2 mineradores ali da região do Vale do Aço, né, de Patinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, mas eles são desse tamanhozinho, ó. Junta com os outros também ali, dá no máximo 20% do mercado. A Vale domina mais de 80%. Então, é um monopólio, né? Ela detém as regras do setor, ela domina o setor, é ela quem dita todas as negociações do setor, por mais que existam várias empresas. O domínio dela é tão amplo, é tão grande, que ela, obviamente, né, faz com que aquilo ali seja um monopólio. A Ambev conviveu com muito tempo também, né, no segmento de bebidas, né, com monopólio, né? Então a Ambev foi adquirindo ali várias marcas, né, era até então Antártica, e aí foi lá e comprou Skol, comprou Brahma, depois saiu pegando ali uma série de outras marcas, né? Brasil e mundo afora, né? Budweiser nos Estados Unidos, Stella Artois na Europa, Corona no Caribe, dentre outras ali na Argentina, no Uruguai, né? Agora também cervejas artesanais, né? Ela é dona da Vals de BH, né? Que é muito famosa, dona também da Colorado, de Ribeirão Preto, que também é muito famosa, né? A Ambev sempre conviveu ali, né, com várias outras marcas concorrentes, tinha lá a Skin, né, concorrencial, depois virou Kirin, hoje na verdade é Heineken, que talvez hoje seja aí, ó, o que está fazendo aquele setor, que era um setor até então monopolizado, que era esse setor de bebidas, agora esse setor ele está se tornando oligopolizado, é o oposto que está acontecendo, né, no segmento de cervejas, né? Por quê? Porque principalmente, né, Heineken e Eisenbahn, né, 2 marcas que pertencem à Heineken. A Heineken, na verdade, só comprou a Skin porque ela tinha interesse na Eisenbahn, né, somente por isso, o Eisenbahn. Só tinha interesse nesse ativo. Por causa desse ativo, ela comprou um grupo, né, de tanto que ela queria aquele ativo ali. Né, e principalmente pelo crescimento dessas 2 marcas, né, obviamente esse setor ali que era um monopólio, agora ele está se tornando um oligopólio. Você tem a Ambev ainda ali majoritária, mas você tem uma Heineken já ali representando uma fatia de mercado muito relevante, né? Então isso é bom para o consumidor. É óbvio, quando o setor ele deixa de ser um monopólio e se torna um oligopólio, não é que todos os problemas estão resolvidos, mas pelo menos começa a haver algum fio de esperança de que, quem sabe, alguma concorrência possa existir ali nesse segmento. E essa concorrência, ela propicia o quê? Ela propicia guerra de preços, que é bom para o consumidor, ela propicia uma série de práticas ali que são realmente super salutares e saudáveis para o consumidor. Então também pode acontecer esse movimento oposto, né? A Ambev, que sempre navegou ali num mar límpido e cristalino e sempre ali com muita vantagem, agora ela enfrenta um movimento desafiador que ela não enfrentava há década, que eu me lembro, há década, pelo menos, né? Nós estamos falando aí de 10 anos de monopólio, né, de Ambev por baixo, né? Desde 2009, pelo menos, não, até antes, ó, desde 2006, pelo menos ali, né? Foi exatamente ali isso, 2006 mais ou menos,
para frente, a gente observa a Ambev ali num segmento totalmente monopolizado, né, que eu já me lembro aí acompanhando os papéis dela no mercado acionário. Né? Agora ela convive aí realmente com essa entrada desse player aí que está super forte, né, que é a Heineken. Então, o monopólio seria isso. O oligopólio seria aquela formação de mercado com poucas empresas. Pode ser tanto o oligopólio puro ou um oligopólio que funciona da seguinte forma, que tem várias empresas dentro de um setor, mas que é poucas, e aí por poucas é 2 e 3, forçando a barra 4. Poucas dominam o market share, dominam o share, dominam a fatia de mercado daquele segmento da economia, tá bom? Então, o oligopólio já é essa formação, tá bom? Pode ser só que tenha realmente poucas empresas ou que tenham várias, mas que essas poucas empresas dominem ali o setor. Então, tá lá, né, o segmento de cervejas, ele era monopolizado e está se tornando oligopolizado, né, o segmento ali de automóveis, quando a gente para pensar na venda de automóveis, por mais que outras marcas estão entrando no mercado brasileiro, e aí tomara que este oligopólio vire uma concorrência, né? Eu sei que vai ser imperfeita, né? Mas tomara que esse oligopólio vire essa concorrência. Porque, querendo ou não, ainda são 4 grandes marcas que dominam o mercado automobilístico brasileiro: GM, Ford, Volkswagen e Fiat. Né? Uma italiana, uma alemã e 2 americanas. Né? Elas dominam tanto o mercado brasileiro que elas são chamadas de marcas nacionais. Né? Tem gente que fala, não, eu prefiro comprar esses carros ali nacionais. Né? De nacionais eles não tem nada. Né? As fábricas aqui no Brasil são desse tamanhozinho em relação a fábricas que tem em outros países ali. Mas tomara, né, que outras marcas ali que estão crescendo muito, as coreanas mesmo, né, Hyundai, Kia, japonesas, né, a própria, né, Toyota, Honda, essas marcas cada vez mais vão tomando fatia de mercado dessas 4 ali principais que sempre dominaram o mercado automobilístico, né, de modo a ir reduzindo a fatia do bolo deles e aumentando ali o pedaço que os outros também têm ali nesse mercado. Né? Isso vai ser ótimo porque esse oligopólio ele vai acabar virando uma concorrência e pelo menos algum tipo de negociação você vai ter. A gente já compra o carro mais caro do mundo aqui, né? Então, piorar não vai se tiver mais empresas ali concorrendo nesse setor, né? Elas podem dar algum desconto e podem muito, né? Porque realmente existe ali uma margem de lucro muito grande, né? A Volks ganha no Brasil o que ela não ganha em nenhum outro lugar no mundo quando ela vende um automóvel. Então, o ganho por unidade, a gente chama isso na economia de ganho marginal, né? Eu ganho ali a margem em cima de uma unidade que ela ganha aqui no Brasil é maior do que ela ganha em qualquer outro lugar no mundo, né? A margem de lucro dela aqui. Então isso não vai. E isso também acontece com a Fiat, com a Ford e com a GM Chevrolet, né? E também com as outras marcas que estão vindo para cá. Elas vêm para cá, não é nem porque o mercado é bom, o mercado não está muito bom, né? Agora mais do que nunca, mas elas vêm para cá porque a margem de lucro em cima de cada unidade vendida aqui é monstruosa. Em nenhum outro lugar do mundo se consegue isso. Então, é um exemplo de oligopólio que, quem sabe, pode virar uma concorrência. Mas existem oligopólios também em outros segmentos ali, né, da economia, o segmento, por exemplo, de distribuição de combustível. A gente pega pouquíssimas empresas, né? Existe um monopólio na produção, né, de petróleo, ali, que é da Petrobras. A Petrobras ela domina o mercado brasileiro, por mais que existam marcas internacionais e outras marcas menores explorando petróleo no Brasil. Então, na produção, exploração do petróleo ali, óleo cru, é monopólio da Petro. Na distribuição ali desse petróleo, você já tem várias empresas ali, poucas que dominam este mercado. Você tem marcas locais, né, mas você tem ali marcas, né, mais consolidadas ali, mais fortes, que estão dominando ali esse mercado. Falo, obviamente, da Ipiranga, falo, obviamente, da própria BR, né, a BR Distribuidora, né? Então, são marcas ali que dominam, são poucas as marcas que dominam esse mercado. Existem várias, né? Valadares mesmo, a gente olha, tem várias bandeiras de postos de gasolina ali locais, né, e da região, né? Mas as que mandam realmente no setor ali, quando a gente para pensar, né, uma BR, um Ipiranga e também ali, no máximo, uma Shell ali também, né, outra distribuidora ali junto que vai estar nesse ritmo. Né? Então, mas também uma formação de oligopólio. E a concorrência? Concorrência, lembrando, é aquele segmento, né, aquela formação de mercado que não há preponderância, não há domínio nem de uma nem de poucas empresas. Né? Esse domínio ele está diluído, ele está espalhado, e aí várias empresas estão disputando aquele pedaço de carne ali, que no caso é o consumidor.
né? Então, a concorrência ela é formada por isso, por essa formação de mercado, que não tem ali ninguém com determinados privilégios em detrimento aos outros, só que aí a teoria, ela divide ali a concorrência em dois tipos. Nós trabalhamos, né, na literatura ali na literatura econômica, a concorrência perfeita e a concorrência imperfeita. O que seria cada uma delas? A concorrência perfeita, ela pressupõe que exista similaridade, que exista simetria, que exista ali homogeneidade, né, no domínio de informações dos concorrentes. Então, existe ali um domínio meio, né, homogêneo, meio igual, meio equânime. As pessoas elas têm acesso às mesmas informações e aí elas estão concorrendo, né, num ambiente mais justo. Muito bonito, né, na teoria, muito bonito. Infelizmente, na prática, não é isso que a gente verifica. Na prática, o que a gente verifica é o número 4 aqui, é a formação que é a concorrência imperfeita, que é essa formação de mercado, né, em que, né, existem várias empresas disputando ali o consumidor, porém, entretanto, contudo, todavia, mas, né, algumas têm informações ali suplementares em relação a outras, né? Existe heterogeneidade nas informações, as informações elas são assimétricas, né? Então, existe muita assimetria ali, um cara que conhece alguém que trabalha num lugar público, consegue dar benefícios ali para ele consegue saber de informações que o colocam ali num posicionamento mais premium em relação a outros concorrentes. Quando eles vão disputar um pregão lá de uma determinada licitação no poder público, né, determinada marca, por ter ali, né, um nível mais próximo de relacionamento, consegue saber o preço-alvo ali das coisas e quanto que ela tem que trabalhar. Então, existem vários fatores que a gente sabe que infelizmente acontecem e que normalmente tornam o ambiente concorrencial como uma concorrência imperfeita. Então a gente sabe que o que a gente está mais acostumado a ver aí nesse ambiente, né, de concorrência é a imperfeição, é a assimetria, é a heterogeneidade, né, das informações. Então a literatura trabalha com essas duas, mas a gente sabe que a formação mais comumente vista ali, né, na economia é essa aqui. Mas menos mal que ainda assim não deixa de ser uma concorrência, ou seja, são aqueles setores que têm várias empresas ofertando ali determinados produtos. Na última aula eu dei o exemplo para você da construção civil, sim. Você tem várias construtoras espalhadas, não só por Valadares, mas pelo Brasil inteiro. Então, você consegue ali comparar, chorar, tentar fazer alguma coisa. Não que melhore muito, mas melhora alguma coisa, né? E você tem outros segmentos também ali da economia em que você percebe esse ambiente ali concorrencial, né? Então, isso é muito importante. Quando existe ali essa concorrência, né, perceba quando você está, por exemplo, ali, ó, pensar num ambiente super simples ali para você ver o ato, né, o poder dessa concorrência. Quando você vai, por exemplo, ali para uma dessas feirinhas, né, que tem aqui em Valadares e tem em outras cidades, na verdade tem no mundo inteiro, né? Em alguns lugares elas são até glamourizadas aí, se você vai, né, você está em Paris, se você está em Roma, aí sim, você acha feirinhas ali, que às vezes você não vai na daqui de Valadares, mas de lá você faz questão de ir, mas dá na mesma, né? O que é? Um ambiente altamente concorrencial, você tem ali várias tendas vendendo ali produtos muito próximos. E o que é muito comum nesses lugares? Sempre o ato de barganhar. Às vezes você não tem costume de barganhar quando você senta num bar para tomar uma cerveja, está tudo tabelado ali. Mas lá você faz questão de barganhar, porque você sabe que tem gente do lado ali vendendo lá o mesmo cordãozinho que o cara dali está vendendo para você. Então você vai lá e barganha, né? Então o ambiente concorrencial, ele propicia isso, ele até estimula isso, né? Você já vai para uma dessas feirinhas ali, né, Feira Hippie, outras feirinhas, para tentar exatamente, né, barganhar ali, porque você já sabe que é um ambiente propício para aquilo. O cara te dá o preço lá 10, você fala, faz por 8, né? Ou faz por tanto, ele fala, vou por tanto. Você vai lá, negocia aí, compra, né? Isso é muito comum, né? Isso é muito utilizado. Se eu quiser pegar o suprassumo disso aí, né, a situação ali mais absurda, se algum de vocês já esteve, né, por exemplo, em Foz do Iguaçu, quando você cruza a fronteira, hoje fechada, né, cruza a Ponte da Amizade, vai para o Paraguai, ali para a Ciudad del Este, ali você vê, né, o que é uma concorrência realmente louca e absurda, né? A pessoa começa te vendendo lá o conjunto de meias, vamos supor, por R$10, e você consegue comprá-lo, ao final das contas, por 50 centavos.
Então é um negócio assim, absurdo, absurdo, absurdo. Porque se não tem um, tem outro, que tem outro, que tem outro. O primeiro que te vender lá o conjunto de meia, ele é o campeão, ele mesmo obtendo uma margem de lucro ó, desse tamanhozinho, né? Mesmo tendo custado ali 40 centavos, se ele vende por 50, 10 centavos, ele vai tentar fazer isso tantas vezes ao longo do dia que ele vai tentar ganhar na escala, na quantidade vendida, né? E não no valor unitário vendido ali, né? Ele quer ganhar realmente ali em escala. E porque ele sabe que se você comprar dele, né, portanto, e depois ouvir lá na frente que tem outro mais barato, ele vai acabar ali, obviamente, né, sendo queimado. Você vai falar para outras pessoas, não compra daquele cara não, compra dos outros, mas é realmente ali o suprassumo da concorrência, é um lugar que você fica até assustado de tão bagunçado que é, né? Se algum de vocês já foi, sabe do que eu estou falando, se não forem, quando forem, né, verão isso aí, né? É um oásis aí para quem quer consumir, mas você toma até um susto, é um lugar realmente, né, que assusta um pouco ali, porque é demais, é muito exagerado, né, essa questão ali do consumo, né, muito, muito, muito exagerado, né, fora a sujeira do lugar, é realmente, né, uma bagunça em todos os sentidos ali. Mas essas são, então, as composições de mercado, beleza? Existe a figura do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, como eu falei para vocês, que é o CAD. O CAD, então, ele tem esse poder de executar, de fiscalizar, né, de normatizar, de tentar ali coibir algumas práticas que são consideradas, né, anticoncorrenciais. Então, isso é muito importante. O CAD ele tem poderes realmente, né, tanto ali na parte de fusões e aquisições, que foi o que eu foquei com vocês no último encontro, mas como poderes também para detectar outras falhas de mercado e tentar corrigir essas falhas, né, de mercado, nem sempre falhas, né, muitas vezes práticas ilícitas mesmo, né, de mercado. Mas o CAD ele tem esse poder, que é o poder ali de defesa, né, ou de tentativa de defesa do consumidor realmente, para que o consumidor ele continue ali consumindo num ambiente teoricamente, né, minorado de riscos, né, num ambiente que tem ali um conjunto menor de riscos sendo, né, considerado naquele momento. Então, o CAD ele tem poderes para isso. Dentro dessas formações de mercado ali que o CAD acompanha, nós já falamos da holding, né, no último encontro, deixo ela aqui por último, mas o CAD ele também acompanha, né, possíveis formações de cartel, né? Então, essas três realmente práticas, né, que já vão ali acontecendo, principalmente as duas primeiras aqui, né, práticas totalmente ilícitas, já a 3 e a 4 aqui, estruturas de mercado, né, que realmente ele colocam em risco a livre concorrência. O CAD acompanha as quatro. Vamos falar primeiro dessas duas aqui, então. Ó, o cartel, então, é muito simples, é talvez a estrutura de mercado ali que vocês mais dominam, né, mais conhecem. Ela está vinculada a quê? Ela está vinculada à prática de combinação aí de preços, o acordo de preços, né? Ou um acordo na produção, ou um acordo de dividir market share. Ah, eu vou trabalhar com 60% do mercado, porque eu produzo mais, você trabalha com 40%, beleza? Vamos ficar assim. Qualquer excedente, um manda para o outro. Não fico com menos do que 40, não vou ficar com mais do que 60, está combinado assim. Essas práticas elas não podem ocorrer. Obviamente que a mais comum delas é a prática de combinação de preços, né? Então esse acordo de preços ele é péssimo para o mercado, né? É um acordo ali realmente horroroso, porque o consumidor ele não vai conseguir fazer uso do seu poder de barganha, né? As empresas já estarão ali totalmente alinhadas quanto ao preço a ser cobrado pelos produtos. Como eu bem disse a vocês, a formação do cartel ela é muito comum, né, no oligopólio, né, no oligopólio que a gente presencia a maior cartelização ali de um determinado mercado. Por quê? Porque já são poucas empresas dominando o mercado. Uma vez que elas se sentam para dialogar e vejam e percebam que não se odeiam tanto, elas infelizmente já partem para essas práticas que são ali danosas, que são ali péssimas para o consumidor. Então o cartel ele ocorre principalmente, né, no oligopólio. É muito incomum você ver um cartel ocorrendo ali num ambiente mais de concorrência, né, porque são tantas empresas que é difícil fazer o acordo com todas elas. Sempre vai ter uma ali que discorda da outra, um cara que briga com o outro, que é rival do outro. Então é mais incomum disso acontecer. Também no monopólio não faz a menor questão de acontecer. A não ser que seja um monopólio de uma empresa que tenha várias marcas que concorrem entre si, aí sim,
né, quando há essa figura da holding, né, e aí é muito comum, porque essas empresas elas já vão ali mesmo sendo pertencentes ao mesmo grupo empresarial, elas naturalmente já vão ter ali uma prática de preços bem similar, uma prática de preços terrível, né, para a livre concorrência de mercado e terrível para o uso do poder de barganha do consumidor. Então, a gente tem aí a formação do cartel como primeira prática ali de mercado, como primeira dessas estruturas ali que o CAD acaba acompanhando. Também a prática do dumping, né? O que seria o dumping? Você reduz o seu preço de modo que você prejudica o seu concorrente. Muitas vezes você trabalha até abaixo do seu custo de produção ou no limite, ali no limiar do seu custo de produção, mas só para prejudicar um concorrente. Aqui já é o oposto do cartel, né? No cartel, os concorrentes eles percebem que eles não se odeiam e, pelo contrário, que eles podem, inclusive, tentar ganhar dinheiro juntos ali do mercado, fazendo essa prática ali, que não, né, essa prática ali ilícita, né, para uma estrutura comercial. Mas no dumping não, no dumping é o oposto, os concorrentes se odeiam tanto, mas um deles tem uma coisa que o outro não tem. Um deles tem um mega capital de giro. Então ele não se importa de sacanear o mercado no primeiro momento, de baixar o seu preço ali drasticamente, porque ele sabe que ele aguenta aquele período fazendo isso, ele já fez as contas lá e viu que ele aguenta 6 meses, por mais que ninguém é louco de rasgar dinheiro, mas existem muitas vezes níveis de rivalidade, gente, que excedem qualquer grau de razoabilidade ali possível. Então, às vezes, os concorrentes se odeiam tanto que pode ser que realmente algum faça isso com o outro ali, visando prejudicar drasticamente a outra empresa. Então, eu vou lá, diminuo o meu preço, né, coloco ele abaixo do meu custo de produção propositalmente, porque eu sei que em 2, 3 meses eu vendendo tudo, eu escoando tudo e o meu concorrente não vendendo nada, ele não aguenta, ele vai fechar as portas. Então eu faço isso ali propositalmente, exatamente para, né, tornar este mercado ali para mim, para tentar eliminar aquele concorrente ou prejudicar gravemente aquele meu concorrente. Então também é uma prática que não pode ser feita e o CAD obviamente acompanha essa prática, né, do dumping. O CAD também acompanha a formação dessas duas estruturas empresariais, né? Tanto o trust quanto a holding, né? A holding que nós já falamos. O trust é aquela estrutura empresarial que tem ali várias empresas, né? E essas empresas ali que já detêm a maior fatia de mercado, elas tentam estabelecer uma fusão, né? Para tentar realmente assegurar um controle total desse mercado, né? Então, o CAD ele tem o poder para barrar, né, essa formação do trust. Ele tem ali, né, o poder ali para não deixar isso acontecer. Eu já trabalhei com vários exemplos com vocês, isso aí na última aula, mas é óbvio, né, a gente deu o exemplo aqui da própria casa, né, a Pitágoras pertence ali a uma holding, que é a Cogna, antigamente chamava Croton, e aí tinha lá a Edux, né, que antigamente era Estácio. As duas, elas meio que dominam o mercado do EAD, quando somam o market share de uma com o market share da outra. Elas iriam fazer uma fusão, e aí o CAD barrou. CAD barrou. CAD barrou por muito tempo também, uma das fusões mais famosas ali dos anos 90, né? Muitos de vocês, a maioria de vocês não tinha nem nascido, né? Já vem aqui o antigão aqui, Lucas, né, contar para vocês aqui, e querendo ou não, já deflagrar aí que já está idoso já. Então vamos lá, ó. Qual que foi essa fusão aí? Chocolates na época, cara. Não tinha Cacau Show, não tinha Copenhagen, não tinha Lindt, não tinha Chocolates Brasil Cacau, não tinha esse tanto de marca que vende aqui. Basicamente o mercado era dominado ali por Garoto e Nestlé. O que aconteceu? Né? O CAD barrou por mais ou menos uma década essa fusão das duas. O CAD só deixou a fusão acontecer quando detectou que a Garoto, né, que é capixaba, passava ali por alguns problemas operacionais e aí sim a fusão se fazia necessário para manter ali o nível de emprego e manter o nível de renda ali circulando naquela região, né? Então ele foi lá e liberou essa fusão da Garoto com a Nestlé, né? E ele só libera realmente algumas dessas fusões quando ele percebe que existe sim um risco ali de emprego, existe assim um risco de nível de renda, né? Assim como foi naquele outro exemplo que eu mostrei para vocês, que foi o exemplo da Perdigão comprando a Sadia em 2009, né? Virando o grupo Brasil Foods. E também o CAD acompanha de perto as holdings, né? Principalmente as holdings que detêm várias empresas do mesmo setor. Existem exemplos, né, gente?
né, de holdings, talvez até que vocês conhecem e que concorrem entre si, né? Tem uma holding que é muito famosa, que tem várias marcas, que é aquela Unilever, né? Unilever tem várias marcas e muitas vezes marcas ali iguais, né? Marcas diferentes em setores iguais. Tem também a antiga Hipermarcas, né? Que agora é Hypera. Ela também tem várias marcas de vários segmentos ali e que muitas vezes ela tem marca que pode concorrer entre si, né? Isso o CAD ele tem que acompanhar realmente, né? Ele tem que acompanhar porque é realmente muito grave. Quer ver? Ó? Vamos ver se a gente consegue, né, acompanhar aí consegue utilizar como exemplos ali essa situação. Ó. Projetei aqui minha tela com vocês, só para ver se a gente consegue encontrar aqui, por exemplo, esses dois exemplos aí, da Unilever e da Hipermarcas, que agora é a Hypera, né? Hypera Pharma, aqui, ó. Vamos entrar aqui no site dela já nas marcas, ó, só para vocês visualizarem, né, o tanto de marca que ela tem, ó. Então, só para vocês visualizarem aqui, ó, em alimentos e adoçantes, ela tem essas 4 marcas aqui, ó. Então, às vezes você está comparando lá um Zerocal com o Fim e você nem sabia, mas eles pertencem à mesma empresa, né? Então, isso é péssimo para a livre concorrência, isso é horrível para a livre concorrência. Aqui, dermocosméticos, então, às vezes você está comparando ali determinados produtos também, mas que são, né, da mesma marca. Medicamento, então, é um bocado que ela tem, às vezes um ou outro que é concorrente entre si. Aqui deu pau aqui, né? Só quando eu aproximo já aparece, né? Que essas 3 marcas aqui, né? A imagem não abriu, né? Então, olha o tanto de marca que ela tem, né? Agora aqui nessa parte de medicamento. Mais isso aqui em dermocosméticos, mais isso aqui em alimentos e adoçantes, né? Se você vai para a Unilever também possui ali várias marcas que estão ali no dia a dia da gente, né? Meu, de vocês. Então, quando a gente verifica isso, né, muitas vezes podem ali, né, gerar ali algumas situações realmente muito complicadas, né? Porque às vezes uma marca dessas faz ali concorrência com outra marca e isso é um problema, né? Às vezes você compara lá, né, um determinado produto com outro e mal você sabia que você estava vendo a mesma marca ali, né, que na verdade estava sendo, né, exercida ali pela mesma empresa. Então o CAD ele acompanha essa formação de modo a não deixar, né, ou pelo menos tentar mitigar o acontecimento disso, né? Não deixar é ótimo porque já deixou, né? Já tem a Unilever aí, já tem a Hypera Marcas aí para mostrar para a gente que ele, infelizmente, já deixou algumas dessas formações ali ocorrerem, mas ele tem poderes realmente para coibir, né? Para não deixar. Então, ela já tem a Clear. Se quiser comprar lá outra marca de shampoo ali, principalmente voltado para um público tal, que é o público da Clear, eu não vou deixar. Já tem aqui Bom. Se quiser comprar uma outra marca ali de sorvetes muito famosa, eu não vou deixar, né? Então, deveria ter essa autonomia ali de modo, né, a não deixar ali essas variadas marcas serem adquiridas ali pela mesma marca, né? Então, para você ver, desodorante, né? Então, não vou deixar comprar mais nenhum desodorante aqui, né? Mais, né? Já está ali realmente com o número de desodorantes ali, né? Fazendo concorrência entre si. Na verdade, tem mais aqui, ó, Axe, Dove, né? Mais para o público feminino e Rexona, né? Então, já não vou deixar ela comprar mais nenhuma marca nesse segmento, de modo que ela realmente não atrapalhe ali todo o mercado, de modo que ela realmente ali, né, não prejudique ali este mercado, né, deixando este mercado ali com uma situação realmente mais complexa, né? Estou voltando aqui o compartilhamento do slide, tá? Me falem se ele vai abrir ali corretamente, tá? Tirei ali a acompanhando aí o nosso encontro, né? Então, são exemplos ali de holdings, né? E exemplos ali, né, de trusts que são realmente péssimos, são realmente ali muito maléficos para o consumidor, né? Trazem realmente ali uma situação realmente bem complexa para o consumidor, né? Trazem realmente ali, né, alguns impactos ali muito negativos para o consumidor, beleza? Então, tá lá, são essas estruturas que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica ele acaba acompanhando. Uma constatação
muito preocupante. Olha o movimento que está acontecendo, né? Que é o movimento de consolidação de mercado. Eu já falei sobre ele com vocês no nosso último encontro, só para que fique bem claro para vocês. O que é a consolidação de mercado? Consolidação de mercado é uma verticalização ali, ó, que está acontecendo, muito preocupante. Pensa que na base está a concorrência, depois o oligopólio, depois monopólio. O que está acontecendo? Cada vez mais, ambientes que eram concorrenciais estão se tornando oligopolizados e cada vez mais ambientes oligopolizados estão se tornando monopolizados. Isso é muito preocupante para a economia, né? E existe um estudo, né, do Standish Group, que é um grupo britânico, né, que mostra ali uma projeção para 2030 se a atual velocidade de fusões e aquisições permanecer, né? Então, se essa atual velocidade de fusões e aquisições ela permanecer ali no mesmo patamar atual, a gente vai estar vendo ali um domínio, né, de 3/4 dos segmentos, né, com a presença de holdings, gente, né, o que realmente é muito preocupante. E somente 1/4 dos segmentos ali com ambiente concorrencial em 2030. Então tá lá, ó. Eu estou mostrando para vocês um problema, mas estou também dando uma dica para a atuação de vocês ali enquanto profissionais da área jurídica no futuro. Existem escritórios de advocacia que são totalmente focados só em fusões e aquisições, né? Somente lidar ali com fusões e aquisições, cuidar de toda a papelada e todo o trâmite que é necessário para uma fusão e uma aquisição, né? Eu já estou dando a letra aí para vocês, que é o quê? É um movimento que a economia, né, cada vez mais vai visualizar que ele está acontecendo. É óbvio que os CADs da vida, essas estruturas que têm esse poder, vão tentar coibir ao máximo, mas eu já estou dizendo para vocês que há uma disponibilização ali e há uma vontade gigantesca das empresas em passarem por fusões e aquisições. Então, não preciso nem dizer que é também que se trata aí de um ambiente de mercado, se trata ali de uma possível atuação para vocês, profissionais do direito, muito relevante, né? E eu não preciso nem dizer que é uma das áreas também que melhor remunera, né? Então, ter um escritório ali totalmente focado em fusões e aquisições é algo ali que, obviamente, que por ser muito danoso, por dar ali um trabalho bem relevante, por ter ali uma situação realmente bem interessante ali né, de demandas, né, e de trabalhos, obviamente que por isso ele também remunera muito bem. Então, né, é uma constatação realmente preocupante essa questão da consolidação de mercado e é uma situação realmente ali relevante que pode acontecer nos próximos anos. Que vai haver uma consolidação? Vai. O que a gente está dizendo aqui, com base nesse estudo do Standish Group, é que essa consolidação ela pode ser maior ou pode ser menor, dependendo da atuação dos organismos ali que cuidam da defesa econômica, no caso, o CAD, né? Então, dependendo do que acontecer com o CAD, né, a gente precisa, né, ter ali uma situação, ali de auxílio, de cuidado, né, para essas fusões e aquisições, né, essas fusões e aquisições ali que tem esse grau de relevância muito interessante, tá? Bom, essas composições empresariais ali, então, né, que a gente, né, pode deflagrar ali para vocês, né? Então, o que está acontecendo cada vez mais ali nesse movimento de aproximação entre empresas? Nesse movimento de aproximação entre empresas, o que está acontecendo, né, principalmente o quê? A formação ali cada vez maior de holdings. Então, a gente tem ali, né, essas estruturas que eu já expliquei para vocês, que são empresas que participam no controle acionário de outras empresas. Então, são várias holdings, né, cada vez mais sendo formadas. Existem, como eu falei para vocês, escritórios de advocacia focados somente na construção de holdings, somente na construção dessas estruturas de mercado em que uma empresa participa no controle acionário de outras empresas. Então, isso é muito relevante, né, e é muito lucrativo, né? Como eu falei, fica uma dica aí, se algum de vocês às vezes não havia pensado ainda, se vocês ainda estão naquele momento ainda de paixão maior ali com o penal, em relação a outras áreas, né, que a gente sabe que é um movimento comum ali dentro, né, dos estudantes ali de direito, mas quando já pensam ali em atuações, podem colocar essa área aí de fusões e aquisições como uma área realmente
né, com uma estrelinha ali nela, ali, porque é uma área que remunera muito bem, e eu sou suspeito para falar, é uma área que eu considero altamente, né, chamativa e que desenvolve bastante o grau intelectual ali de quem trabalha com ela, porque é uma área que exige uma constante atualização em variados segmentos ali da economia. Você precisa estar bem atualizado e bem alinhado com contabilidade, você precisa estar bem alinhado com economia, né? Então, por vezes, né, eu já participei de algumas reuniões com profissionais, né, jurídicos ali que visavam tratar dessas fusões e aquisições. Então, enquanto o profissional ele olha a parte jurídica da coisa, eu vou lá e olho a parte econômica, faço cálculos, né? O cálculo que eu faço ele se chama valuation, que é o cálculo para saber quanto que a marca A tem que pagar na marca B, né? Quanto que a marca B vale para a marca A pagar ali nela, qual o máximo que ela paga, qual o mínimo que ela paga, né? Descobrir ali quanto que uma empresa vale. O profissional da contabilidade, ele está ali para fazer o quê? Para pegar os dados separados, né? Os balanços patrimoniais separados, as demonstrações de resultado de exercícios separados, todos aqueles instrumentos contábeis e juntar dessas duas ou mais empresas, mas o profissional do direito ele é salutar, porque se não houver, né, o envolvimento ali legal da coisa, se não houver um acordo totalmente amarrado ali, jurídico, né, que propicie essa fusão e ou aquisição, nada vai acontecer. Né? Então é uma área realmente muito relevante, né, estar ali trabalhando dentro dessas possíveis ali fusões, aquisições. Né? A gente sabe que nem toda fusão e aquisição é ruim. É óbvio que isso ocorrendo em massa é o que a gente está defendendo aqui, né? Uma atuação do CAD de modo a ele tentar coibir ali aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Porque a gente sabe que algumas fusões e aquisições, algumas holdings, né, montadas, muitas vezes são ótimas, né? Uma empresa muito forte na área da saúde, quando junta com outra muito forte, o que elas conseguem produzir ali de vacinas, o que elas conseguem produzir ali de desenvolvimento tecnológico e intelectual é absurdo. Quando uma marca muito forte de tecnologia se aproxima de outra e iniciam ali determinados diálogos, pode ser formando uma holding ou uma joint venture, né? Também é muito relevante. Pode ser que o desenvolvimento tecnológico alcance níveis ali nunca antes vistos. Então a gente sabe que tem prós e contras. Isso só não pode acontecer de modo indiscriminado, sem uma apreciação de uma instituição, de um órgão, e é para isso que realmente, né, o CAD aqui no Brasil existe, mas tem CADs em outros países, viu, gente? Então uma fusão, quando ela é internacional, vou dar um exemplo para vocês, não muito distante. A fusão da, até então, a maior empresa de aviação civil do Brasil, que é a TAM, com a maior empresa de aviação civil do Chile, que era a LAN. Né? Então, tinha a LAN e a TAM. A LAN Chile e a TAM, que é uma empresa brasileira. Né? O nome das duas juntas não ficou muito legal, não. Né? Ficou LATAM, né? Que é a fusão da LAN Chile com a TAM brasileira. Essa fusão ela foi apreciada tanto pelo CAD brasileiro quanto pelo CAD chileno. Então, olha o trabalho jurídico ali que o escritório, ou os dois escritórios ali, um no Brasil e um no Chile, de advocacia, tiveram ali, né, para pontuar realmente todas as situações e alinhar essa situação ali entre uma empresa e outra, né? Porque elas tiveram que realmente ser apreciadas aqui e lá, né? Então, houve ali duas rodadas de negociação diferentes com dois conselhos de administração de defesa econômicas diferentes, em países diferentes, com legislações ali diferentes. Então, é realmente bem interessante, é uma área realmente que traz ali, né, muito desafio para quem, né, decida realmente ingressar nela, mas é bem relevante. Então, a holding é isso. Uma holding é uma empresa que participa em uma ou várias empresas. Né? Depois eu mostro outros exemplos de holdings aqui para vocês. Nós já vimos na última aula, né? Acho que eu projetei a tela com vocês, né? Mas mostrei a Cogna para vocês. Se eu não mostrei, eu mostro aqui, né, para vocês novamente. Nós temos também a Joint Venture. A Joint Venture é aquela empresa que se junta com outra, mas prefere manter administrações separadas. Tá? Isso acontece porque, né, obviamente, que a premissa de uma instituição, né, num ambiente capitalista, é o lucro, é a premissa básica. Então, uma joint venture só vai ser considerada por duas razões. Razão número 1, o CAD não deixou ser a mesma administração na hora que elas fizeram a fusão. Ok, então o CAD proibiu, falou, ó, libera a fusão desde que vocês permaneçam com administrações separadas. O CAD pode fazer isso. Então, ele libera a fusão desde que permaneça uma joint venture. Ok, sem problema.
né, liberou a fusão, administrações seguem separadas. Né, o Itaú continuava lá do lado dele, o Unibanco continuava do lado dele. Não foi isso que aconteceu, o CAD liberou a fusão, então hoje é Itaú Unibanco. Pegou realmente mesmo o Itaú, né? A marca Itaú continuou mais forte, até porque foi ela quem comprou o Unibanco. Mas poderia ser dessa forma se o CAD assim, né, definisse. Né? Outra possibilidade que pode vir da empresa, então a própria empresa já chega para o CAD, ô CAD, estou fazendo a fusão aqui, mas eu já estou falando que eu vou permanecer como joint venture, ok? Por que uma empresa vai voluntariamente oferecer, né, que vai fazer uma fusão, mas que vai permanecer com administrações separadas? Quando ela perceber que a empresa que ela está adquirindo é muito rentável, e que a fusão, inclusive, pode colocar em risco se a administração sair do atual status quo e ir para outro status quo, pode acontecer um risco ali que pode diminuir a lucratividade dessa operação. Então, sim, né, o CAD, a empresa, quando detectar que a formação ela é muito rentável, que a formação é muito lucrativa e que vale muito a pena, né, manter ali as administrações separadas, ela pode, com certeza, voluntariamente fazer isso numa boa. Né? Então, essas joint ventures podem acontecer sob essas duas premissas, ou definida pelo CAD ou definida pela própria empresa. Por outro lado, as empresas coligadas são aquelas empresas, eu lembro que até gerou dúvida na última aula, né? Mas agora está aí uma explicação, até mesmo para ficar a nível teórico para vocês, né, melhor. Esse slide está lá, né, no encontro 9 de vocês, na aula. Né? Cansei um pouquinho daquele slide padrão lá da Croton, né, tudo laranja, mudei um pouquinho, aproveitando que eu teve o feriado ali um dia a mais, mudei um pouquinho o layout ali deles, né, um pouquinho da cor também, né, para não ficar sempre ali com a mesma cor. Aquele laranja já estava me enchendo o saco já, então quis mudar um pouquinho. Né? Então, as coligadas são aquelas empresas que têm ali uma participação acionária de pelo menos 20% em outras empresas. Um detalhe, tá, gente? No mundo inteiro, só existe a ação de um tipo, no mundo todo. Tá? Então, nos Estados Unidos, se você quiser comprar lá 1% da Apple, você vai comprar 1% de ações da Apple. Que tipo de ação? Não, só existe um tipo de ação da Apple. Então, você vai lá e vai comprar 1% da Apple. Ah, não, quero comprar 1% da Heineken, a holandesa, ela está na bolsa na Europa, né? Está lá na Euronext. Você vai lá e compra 1% da Heineken. Aqui no Brasil, tinha que ser Brasil, né? Se não tivesse esse negócio diferente, não é Brasil. Aqui no Brasil, no passado, foram criados tipos diferentes de ações. Então, no Brasil, a gente tem ações ordinárias e tem também ações preferenciais. Só que no Brasil, a ação que dá direito a voto é a ação ordinária. Então, quando a gente fala que uma holding, para ela controlar uma empresa, né, uma controladora, ela tem que ter 50% mais um de ações ordinárias. Uma ação preferencial, ela não dá direito a voto. Para que ela foi criada, então? Na teoria, na literatura, está lá que ela foi criada porque ela oferece uma maior participação nos dividendos em casos especiais. Na prática, eu digo para vocês que ela foi criada porque isso aqui é o Brasil, e o Brasil é muito avacalhado, infelizmente. Ela foi criada ali por um migué absurdo de algumas empresas que estavam até então, né, mandando no mercado ali nos anos 80. Basicamente, empresas todas elas públicas. Tá? Essas empresas elas pensaram num jeito, né, de captar dinheiro do mercado sem distribuir poder. Porque para pensar, se uma ação ordinária é uma ação que dá direito a voto, toda vez que eu estou crescendo a minha empresa, eu estou lançando novas ações no mercado, eu estou distribuindo o quê? Eu estou distribuindo voto, eu estou distribuindo poder. Então, eu quero crescer 50%, eu vou emitir, então, 50% de novas ações, né? Mas eu estou distribuindo, querendo ou não, 50% de poder ali para as pessoas. As empresas que até então estavam na Bolsa de Valores na época pensaram numa estratégia, alinharam com o governo e isso aí foi criado, que era o quê? Vamos tentar captar dinheiro sem distribuir poder. Né? Como fazer isso? Né? Criando uma nova linhagem de ações inédita no mundo inteiro, só aqui no Brasil que existe, criando uma nova linhagem de ações que, vamos botar um nome bonito para ela? Vamos botar um nome bonito para ela, para o povo
achar que é legal. Vamos botar o nome, então, de preferencial, porque quando uma pessoa ouve que ela é cliente preferencial, ela acha que é realmente um negócio interessante. Ela gosta de ser cliente preferencial. Se o brasileiro realmente olhasse com mais detalhe, ele ia ver que quando ele é preferencial, normalmente ele está pagando alguma coisa a mais. Mas as pessoas gostam desse nome do preferencial. Então, criaram esse nome de ações preferenciais e criaram uma preferência furada para ela, que é o quê? É a preferência no recebimento de dividendos em casos especiais. Pô, Lucas, mas receber dividendos não é melhor, não? Sim, é bacana. Você ter preferência e receber dividendo primeiro é ótimo. O problema é o que vem depois, é o em casos especiais. Quais são os casos especiais? Os casos especiais são os casos de falência, insolvência e troca de controle. Moral da história: eles não dão direito a nada. Por quê? Uma empresa que está falindo é uma empresa que normalmente está fechando o quê? Com lucro ou prejuízo? Você já sabe a resposta. Uma empresa que está insolvente, insolvência é um conceito contábil que fala exatamente o quê? A empresa ela não tem ativo suficiente para financiar o seu passivo. Ou seja, ela não tem grana para pagar a conta. Normalmente, uma empresa que chega nessa situação, uma empresa que está reportando nos seus últimos exercícios contábeis lucro ou prejuízo? Vocês também já sabem a resposta. Moral da história: como que eu, tendo prejuízo, vou distribuir dividendo? Não. Quando você tem prejuízo, você nem tem que distribuir nada. Para você distribuir dividendos, a premissa fundamental, a causa fundamental da coisa, para você distribuir dividendos é que você tenha lucro. Ou seja, por que ter preferência em receber dividendos quando eu estou falindo e quando eu estou insolvente, se a empresa não vai nem pagar dividendos nesses casos? Percebam, então, que é um migué absurdo, né? Então, essas ações preferenciais elas foram criadas nesse ambiente. Graças a Deus que desde 2005, com a criação do novo mercado, toda empresa que é SA de capital aberto, ela não pode ter mais de um tipo de ação. Então, agora, enfim, o Brasil virou igual ao resto do mundo. Ótimo. Né? Toda empresa brasileira emitida na Bolsa de Valores, lançada, aberta ao capital, desde 2005, só pode ter ações ordinárias, que são as que dão direito a voto, são as que valem, são as que existem no mundo inteiro. Porém, existem ainda algumas empresas antigas brasileiras negociadas na Bolsa, né? As públicas principalmente, né? Mas algumas empresas privadas também aproveitaram desse processo e lançaram muitas ações preferenciais. Então, a gente tem essas empresas antigas como Petrobras, Eletrobras, próprio Usiminas, que têm ainda ações preferenciais e ordinárias. Mas a tendência é que essas preferenciais elas deixem de existir, já estão diminuindo. Né? O Banco do Brasil ele tinha ordinária e preferencial, eliminou as preferenciais e hoje só tem ordinária. A Vale tinha ordinária e preferencial também, recomprou todas as preferenciais e só tem ação ordinária. Então, as empresas devagarzinho estão sendo convidadas, né, a recomprarem suas ações preferenciais, eliminarem esse lixo tóxico aí do mercado e ficarem somente com ações ordinárias. Então, toda vez que eu falo aqui de coligada, de holding, a gente tem que deixar claro ainda que são ações ordinárias. No futuro não muito distante, eu espero, simplesmente num slide de uma matéria dessa, escrever assim, ó, uma vez que a empresa possui 50% mais um de ações da empresa. Está lá. Não preciso detalhar que tipo de ação que é, até porque a empresa só vai ter um tipo de ação. Mas, por enquanto, ainda existem esses dois tipos de ações, né, no mercado acionário brasileiro, ok? Mas espero que eles deixem de existir em breve. Então, a coligada é aquela empresa que possui pelo menos 20% de ações ordinárias de outra empresa. Se eu tiver 20% de ação preferencial de outra empresa, não adianta nada. Você não vai nem votar, você não vai ter poder nenhum. Você vai ter ali ações, ok, se a empresa crescer, você cresce. Mas você não tem ali as ações que dão direito a voto nas assembleias. Você não tem ali as ações que dão realmente influência significativa, né, para as empresas. No caso, você pode ser coligada também, né, quando você tem menos do que 20%, mas pelo menos 10%, e a empresa atesta que você tem influência significativa nela, e você também se torna uma coligada. Coligada nada mais é do que uma empresa que senta na mesa especial ali, de quem manda no negócio. Por mais que você não decide, você agora senta junto com os poderosos, você agora está ali junto com eles, né, acompanhando junto com eles ali a tomada de decisões dentro da empresa.
tá bom? E a controlada nada mais é do que aquela empresa que pertence a outra composição empresarial. Uma empresa que pertence ali a outras empresas, isso faz dela uma empresa controlada. Chegamos aqui no ponto que eu queria chegar nessa primeira metade, né, que é o ponto, né, de ter falado aí com vocês das composições empresariais, as falhas de mercado e outras composições ali de mercado muito relevantes. Preciso perguntar para vocês ali, antes da gente seguir. Pessoal, até então, tudo bem? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar no chat aí, ou se não, só me deem o ok ali se está de boa, entendido tudo, a explicação foi clara, suave na nave, ou não? Não tem ninguém na conversa, todo mundo simplesmente deixou, né, o link pessoal aí aberto, mas não tem ninguém ouvindo nada do que eu estou falando, tá? Se tiver alguém ouvindo, só me fala aí, pessoal. Ai, que bom. Falei brincando com vocês. Legal, legal. Show de bola, perfeito. Tá, brigadão, valeu, gente. Então, ótimo. Que bom que tá ok. Perfeito. Qual que vai ser o nosso próximo passo agora? Tá? Vamos pegar a nossa atividade, aquela atividade avaliativa que vocês me entregaram. Afinal de contas, né? Uma vez que chegou essa comunicação no meio para o final da semana passada, né? Sobre a atividade avaliativa da semana que vem, nós já fizemos meio que um pré-teste dela. Então é ótimo isso, né? Já recebi de vocês ali as atividades, tá? Pelo e-mail, pelo AVA, né? Pelas outras ferramentas. Mas vamos agora pegar ela, começar, né? Iniciar uma correção sobre ela, falar um pouco aí dessa atividade avaliativa, de modo, né, que vocês já fiquem ali esclarecidos, bem claros sobre quais eram as respostas, as abertas principalmente, já que as fechadas a gente fez um teste aqui, vocês já tinham acertado, né, elas no próprio chat aqui, né, que a gente abriu na última aula, então vocês já haviam acertado ali, tá? Mas a gente vai tratar principalmente das abertas para vocês visualizarem ali como é que seria uma resposta padrão, lembrando que vocês não têm que responder do jeito que eu vou responder, né? As respostas elas podem ser diferentes, desde que uma vez respondida a pergunta, tá de boa, tá? Mas as respostas elas não têm que ser ali iguais, elas não têm que seguir uma mesma linha de raciocínio, afinal de contas as pessoas elas pensam de formas ali completamente diferentes, tá? Então a gente vai pegar ela agora, né, e traçar essa correção ali dessa atividade, depois a gente ingressa ali nesses conceitos ali microeconômicos e eu já passo para vocês, já aplico para vocês ali como é que vai ser, né? Pelo menos introduzo alguns conceitos, já passando para vocês como é que vai ser esse trabalho, que nós não vamos começá-lo hoje, né? Hoje eu explicaria só a nível teórico essa parte da microeconomia, esse início de microeconomia, esse início desse trabalho, explicaria apenas a nível teórico, vamos começar a fazê-lo pelo menos depois ali da outra semana, já que semana que vem vocês vão estar focados mais nessas atividades avaliativas, né, das disciplinas, aí na outra semana, né, na semana 22, então mais 7 ali, 29, a semana do dia 29, aí sim vocês começariam a colocar a mão na massa nessa atividade avaliativa aqui que nós vamos começar, que vai corresponder ali a parcial 2. Na verdade, a parcial 2 toda ela vai estar ali focada nessa atividade avaliativa, essa montagem dessa empresa simulada, desse escritório de advocacia simulado ali que vocês vão montar comigo, beleza? Então deixa eu encerrar a gravação aqui dessa primeira metade, já vou abrir com vocês aqui o trabalho parcial na projeção e aí a gente já inicia ali as tratativas na sequência. Vou só encerrar a gravação aqui então da primeira parte.